Mas você falou da questão da leitura que você fez, do espinheiro, né? Do evangelho que não brota no coração da pessoa. Então vamos lá. O cara escreve assim: o que tem de errado comigo, Caio? Bom dia. Bom dia. Estou assistindo o programa hoje desde o começo e me enxerguei na parte que você disse sobre os tipos de terra que você é. Eu notei que sou aquele que, quando escuto as coisas do evangelho, as pregações e tudo mais, eu fico maravilhado. Fico cheio de alegria e feliz. Até cheguei a postar no meu mural o quão maravilhoso está o programa hoje. Mas o problema, Caio, que tipo assim, é só eu desligar o PC para eu voltar a ser a porcaria que eu sou. Tipo, se eu estou no trânsito e alguém me dá uma fechada, aí eu vou e já solto um palavrão. Ou se alguém me desagrada, eu já logo me enfureço. Eu queria saber, Caio, por que eu sou assim, uma vez que sei o que é dito aqui? É porque ele tem que se tornar um praticante. Foi o que eu falei ontem, lembra? Ele é um papo de graça não praticante. Ele chegou primeiro há pouco tempo. Em segundo lugar, ele começou a entender e celebrar, soltar foguete por aí, né? Aleluia. Eu estou feliz, eu encontrei uma coisa que me desgrilou. Que é legal, né? Que é legal, faz sentido. Sim, claro. Que parece com Jesus mesmo, é a cara de Cristo. Aleluia, graças a Deus. Só que não é porque você faz essa admissão que você está maturado em transformações. Por exemplo, quer ver algumas das frases, afirmações e conclusões mais belas que houve sobre Jesus aconteceram em pessoas que não se tornaram engajadas com o Evangelho. Quer ver? Por exemplo, José de Arimateia e Nicodemos, que não se engajavam nunca, mas tinham coragem de fazer perguntas legais. Porventura a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo? Isso não é humano, minha gente. Faziam ponderações legais, mas tinham medo de alguns engajamentos. Os guardas que foram enviados pelas autoridades religiosas para prenderem a Jesus no templo, com ordem de levá-lo manietado, muito antes da hora na qual ele veio a ser preso mesmo. Foram uma das muitas tentativas frustradas. Nesse dia eles mandaram uma guarda bem treinada, lá da Fortaleza Antônia, para prendê-lo. Uma tropa de elite, para ir lá, um bope religioso. Aí quando os caras chegaram, eles começaram a ouvir Jesus falando de longe, ouvir a voz. Foram ouvindo. Eles que chegaram para arrepiar, para pegar, para levar, começaram a ouvir os ecos, o tom, o timbre, o modo, o sentido, a coerência, a lógica, a sabedoria, a graça, o modo amoroso, a sinceridade, tudo isso na fala. E eles pararam. Era uma raridade. Eles trabalhavam para os sumos sacerdotes, autoridades do templo. Estavam acostumados a grandes oradores judeus, grandes doutrinadores, grandes mestres, grandes rabinos, grandes teólogos, gente que impressionava quando falava. Todos os que se dedicam a cargos políticos, sejam políticos ou político-religiosos, são pessoas que têm que ser treinadas na arte de impressionar pela fala, pela comunicação. Habituados a ouvir gente falar, era só o que eles estavam. Data vênia, Vossa Excelência. E o cara mandava falar também. Mas agora era diferente. Nenhuma formalidade, nenhuma ortodoxia de formas, nada. Era uma conversa espontânea, como um papo, como a vida, com a leveza dos encontros sinceros. E o homem dizendo coisas lindas e maravilhosas. E ele vendo a reação do povo, eles vendo, e sentindo o coração deles incomodado, ardido, a mente impressionada, de modo que eles não conseguiram fazer nada e voltaram. E quando chegaram de volta,
aqueles que os haviam enviado, disseram: cadê ele? E eles disseram: não podemos trazê-lo, porque nunca jamais ninguém falou como este homem. Não, coisa extraordinária. Não conseguimos prendê-lo, porque nunca jamais ninguém falou como este homem. Mas constatar isso não significa tornar-se discípulo dele. Discípulo dele é não admirar o modo, a forma, o brilhantismo, a inteligência, a sabedoria, a cerebração, o carisma, a impressão. Não! Vós sois meus discípulos se fazeis o que eu vos mando. Não é se impressionar com a estética da fala, é saber o significado verdadeiro do que é dito e colocar em prática. Então leia o apóstolo Tiago aí, irmão de Jesus, como ele diz, que o Evangelho só bota raiz dentro da gente se a gente o praticar. Tem que ir praticando. Agora, essa é uma prática que demanda perseverança. Como eu mostrei ontem aqui, aquele cara querendo aprender a vencer um loop quase impossível. Como ele treinou perseverantemente. Ele sabia que ele iria cair nas primeiras vezes, mas ele continuou. Meu Deus, assim é com a palavra. É um treino todo dia. A gente dá 5 passos para frente, dá 2 para trás, dá 7 para frente, dá 3 para trás, mas a gente está sempre dando mais para frente do que para trás. Aí a gente vai ficando mais forte, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais sereno, a gente vai ficando mais consciente das nossas próprias fraquezas, a gente começa a andar com mais prudência, começa a andar com a desenvoltura dos que já caminham quebrantados. Quanto mais quebrantado e consciente das suas limitações você caminhar fazendo os desafios e atendendo os desafios do Evangelho, você vai perceber que você vai alcançando os objetivos todos de obediência e de viabilidade da palavra. Nós estamos tão destreinados em relação à via do amor, à vereda menos percorrida, ao caminho estreito da graça, do perdão, da bondade, da misericórdia, da longanimidade, da paciência, da espera, tão destreinados todos nós, que o Evangelho parece um desafio desse, monstruoso, como se fosse um virar num loop, entendeu? Parece que é uma coisa, mas se você perseverar, vai chegar uma hora em que você vai ver que o que parecia impossível, que era um desafio imenso, vai se tornar possível. Cada vez mais possível, cada vez mais viável, até que vai se tornar o que você faz, deixa de ser o globo da morte. Só o é enquanto a gente não põe o pé na jornada. Quer ver, para concluir, abra aí em João, no capítulo 7, versos de 14 a 17, quando Jesus diz: se alguém quiser saber se a minha palavra é praticável ou não, é verdadeira ou não, é viável ou não, não teorize a respeito dela. Antes, bote o pé no chão da sua prática e a pratique. Porque o Evangelho nunca se mostra verdade prática a mim enquanto eu não ando nele. Sim. Enquanto eu não ando nele, ele me parece tão inviável quanto aquele loop ali daquele cara querendo fazer a volta. É só depois que eu tenho a coragem de partir para dentro é que ele vai se tornando possível e viável. Jesus disse: bote o pé no chão da prática e você vai ver como a minha palavra é viável para você. Será sempre viável, mas você tem que primeiro botar o pé e andar com esse quebrantamento de saber que a gente tem que de vez em quando esquecer as coisas que para trás ficaram no dia de ontem, tolices de ontem, e prosseguir para as coisas que estão adiante de nós. Não deixe que o dia de ontem se transforme numa experiência kármica que diga a você que todos os outros dias serão uma repetição do besterol de ontem. O dia de ontem que se foi, se foi. Esse dia já nasceu sob as misericórdias de Deus. Nele se apresente dizendo: este é o dia que o Senhor fez.
Portanto, nele eu me regozijarei, nele eu viverei em Deus, nele eu praticarei tudo de novo, nele o mundo está recomeçando. Todo dia a luz aparece, o mundo recomeça. Todo dia é dia de criação. Todo dia é sexto dia para mim. É dia de hálito de Deus, de eu me colocar em pé e de eu cuidar da vida e do jardim, com a consciência renovada. Todo dia é dia de eu não me conformar com os cardos e os abrolhos e me renovar segundo o Evangelho, me transformar pela renovação da minha mente. Todo dia é assim. Não desista, você vai ver que cada dia será um dia de maior fortalecimento da nossa consciência e obediência, porque o alimento do Evangelho é a fé que se exercita pelo amor como prática. Esse é o alimento dele. É disso que ele se retroalimenta. É isso que fortalece a jornada, a caminhada, a consciência, o caráter. E aí? Aí ele manda aqui, sabe? Ô Caio, muito obrigado e tal. Engraçado é quando o Braulio começou a ler minha pergunta, a minha mãe gritou lá da sala, que ela tá assistindo do outro cômodo, né? Ela gritou assim, vai lá fulano, isso aí é pra você! Gritou lá. Isso. Mas ela não sabe que é meu, pra mim sou eu mesmo que estou escrevendo. Porque a minha pergunta foi lida. Foi lida. Então vamos entregar, mamãe. É ele, mamãe. É ele, mamãe. Sou eu, mamãe. É eu que mandei. E, ó, é vai pra você tua. Também, mamãe. Isso. Vai que é tua também, mamãe. É pra todo mundo aqui. Pega essa, Júlio César. Vem e vê TV. O canal é você.